Olá, eu sou a Valéria Borges e eu posso te ajudar a superar a dependência emocional. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui eu compartilho vídeos que falam sobre as nossas emoções e o impacto delas em nossas vidas. E por que eu falo sobre isso? Porque eu não fui educada a falar sobre as minhas emoções e os meus sentimentos. Pelo contrário, eu fui educada a segurar e guardar aquilo que eu estava sentindo. Olha só, talvez isso aconteça com você também, assim como acontece comigo. E as minhas dores emocionais, elas começaram quando eu tinha 20 anos. Quando eu precisei enfrentar a realidade da vida, trabalhar, estudar, escolher uma profissão. Mas você pode pensar assim, bom, 20 anos é uma idade razoável para começar a enfrentar a vida. Comigo não funcionava desse jeito. Por quê? Porque eu queria viver a ilusão de uma eterna adolescente. Olha só. E por que eu fazia isso? Porque eu não entendia as minhas emoções. Eu não entendia o meu medo, a minha impulsividade, a minha ansiedade, a minha insegurança. E quando a gente não entende as nossas emoções, a gente começa a depender delas. E o tempo foi passando, eu fui gerando um conflito tão grande dentro de mim e comecei a culpar as pessoas pelas emoções que eu estava sentindo. E eu realmente acreditei que eu era daquele jeito. Eu passei a acreditar que eu era insegura, ansiosa, impulsiva. Na verdade, eu só queria entender o que estava acontecendo comigo. Eu queria ter mais segurança para tomar decisões. E o que eu fiz? Não entendendo as minhas decisões, as minhas emoções, eu comecei a me vitimizar. E esse processo durou 20 anos, eu culpando as pessoas por todas as coisas que aconteciam na minha vida porque eu não me entendia. Só que chegou um momento que eu falei, chega, eu não quero mais, eu vou dar um basta nisso. Eu não quero mais que as pessoas que estão ao meu lado, meus amigos, meus parentes, falem o que eu tenho que fazer, ditem as regras da minha vida para mim. Eu dava o meu poder de vida às pessoas, porque eu não tomava decisão, eu ficava em cima do muro. E quando as pessoas falavam, Valéria, presta mais atenção, seja mais dedicada nas tarefas que você faz no seu dia a dia, se esforce um pouco mais no seu trabalho, não deixe as coisas para depois, pare com tanta distração, saia dessa insatisfação. Eu ficava frustrada, eu não entendia porque eu agia daquele jeito. E eu falei, agora é hora de parar. Agora eu preciso assumir o comando da minha vida. E eu fui buscar conhecimento. E eu comecei a estudar dependência emocional. E eu comecei a entender como eu funciono. E como a gente consegue entender as nossas emoções? A partir do momento que a gente entende como a gente funciona. Só que para isso acontecer, nós precisamos entender as nossas crenças limitantes, os nossos paradigmas, os nossos traumas, os nossos bloqueios, valorizar os nossos pontos fortes, aquilo que nós fazemos e ninguém faz como a gente, entender as nossas fraquezas, os nossos pontos a melhorar, entender os nossos medos, as nossas inseguranças. E quando a gente entende como a gente funciona, a gente começa a mudar a nossa realidade de vida. Mudando a nossa realidade de vida, nós começamos a perceber que nós temos autoconfiança e começamos a desenvolver o autodomínio emocional. E esse canal tem esse objetivo. O meu propósito é despertar o que há de melhor em você. Eu posso te ajudar a superar a dependência emocional. Só que tem um caminho, um método. E esse caminho eu desenvolvi para eu superar a minha dependência emocional. Esse caminho eu chamo de trilhas da transformação. É uma jornada que você vai percorrer para dentro de si mesmo. E você vai começar a entender tudo aquilo que está te travando e todas as coisas que não te fazem bem. Mas eu te falo uma coisa, não é passe de mágica, aqui não é receita de bolo, não é do dia para a noite. Crescer emocionalmente dói, e dói muito.
Porque a gente passa a vida inteira pensando de uma única maneira, assim como eu fui vítima de mim mesma. É desconfortante? É. Você vai chorar? Vai. A gente chora, a gente fica com raiva da gente mesmo, a gente quer desistir, a gente não consegue ter foco, a gente não consegue ter disciplina. Por quê? Trabalhar com essas emoções que nós construímos a vida inteira sem entender, sem ver o motivo por que aquela tristeza, aquele medo, aquela ansiedade tomou conta da nossa vida e a gente passou a depender disso, dói bastante. Mas é muito gratificante. Por quê? Porque você começa a se superar. E quando você começa a se superar, você tira as travas que você colocou na sua vida por não ter conhecimento de si mesmo. Então, vem comigo, faça parte deste canal, comece a mudar a sua vida, assim como eu estou mudando a minha também.